A história de Guilherme Tell, voz Iba Mendes. Isto aconteceu no princípio do século XIV. A Suíça sofria então a ocupação dos austríacos. Embora aparentemente camponeses e montanheses demonstrassem docilidade ao jugo dos invasores, a revolta era fomentada surdamente. E em breve o rumor chegou a Viena, onde residia o imperador da Áustria, alcunhado de o Duque Negro. Assim que ele soube da resistência do povo helvético, decidiu dominá-la. Em certa manhã do ano de 1307, o imperador convocou seu bailio Gessler, que era um homem sorrateiro, pérfido, de olhos cruéis. Gessler inclinou-se até o chão, quase rastejando diante do seu soberano. Conversaram sobre o caso e, quando o Duque Negro viu o seu súdito afastar-se, estava tranquilo a respeito da revolta na Suíça. Efetivamente, Gessler, à frente de uma tropa de soldados cuidadosamente selecionados entre os mais ferozes e armados até os dentes, em breve transformou cidades e aldeias, sob o pretexto de repressão, em cenário de pilhagens, carnificinas e incêndios. Por toda a parte as mulheres, os velhos e as crianças fugiam diante dos bárbaros, buscando refúgio no recesso mais profundo das florestas. Entretanto, Gessler foi conhecedor das maldições e das ameaças de vingança proferidas contra ele. Furiosamente, decidiu submeter os habitantes de Altdorf a uma humilhação inédita. Em praça pública, mandou colocar no alto de um mastro seu chapéu de plumas, obrigando todos os transuentes a saudá-lo respeitosamente sob pena de morte. Um montanhês chamado Guilherme Tell, hábil atirador de arco, conhecido na região pela sua retidão e coragem, por ali passou em companhia do mais jovem dos seus filhos. Entre os camponeses agrupados correu um murmúrio. Guilherme, o coriáceo, iria saudar? Como era esperado, o nosso homem, indignado com aquela pretensão, recusou-se a submeter-se àquela odiosa irrisão. Gessler surgiu então, rilhando os dentes de cólera, e arrebatou-lhe o chapéu com um golpe de chicote, ferindo-lhe a fronte. De joelhos, cão! Fique sabendo, respondeu-lhe calmamente Guilherme Tell, que eu só me ajoelho diante de Deus. Babando de ódio, Gessler berrou. Vais pagar caro com esta insolência, amaldiçoado. Dizem que és um famoso besteiro. Pois bem, vais ter a ocasião de nos provar a tua habilidade. Tragam-me uma maçã. Em seguida, ordenou a seus esbirros que agarrasse o filho de Guilherme e o amarrasse a um moirão com a maçã equilibrada em cima da cabeça. A multidão fremia de cólera contida diante daquela temível prova. Os guardas, com dificuldade, mantinham os camponeses afastados. O menino, porém, que era uma corajosa criança, tinha confiança na habilidade de seu pai e recusou, de cabeça erguida, deixar que lhe vendassem os olhos. Guilherme preparou o arco, ajustou-lhe cuidadosamente uma flecha e enfiou outra na cintura. Em seguida, depois de ter fervorosamente invocado a Deus, mirou demoradamente. Um silêncio de morte estabeleceu-se na praça. Então Guilherme brandiu o arco e a flecha estraçalhou a maçã. O entusiasmo dos camponeses foi delirante. Gessler ficou estupefato, despeitado, furioso. Agarrou Guilherme Tell pelo braço. Dize-me, lábrego, para que esta segunda flecha na tua cintura? Se a primeira flecha tivesse errado o alvo, pode crer, carrasco, que a segunda não falharia, pois era destinada a Gessler. O bailio do Duque Negro espumava. Prendam imediatamente este insolente. E Guilherme Tell foi atirado acorrentado numa enxovia do castelo de Altdorf. As atrocidades de Gessler e de seus esbirros, porém,
Longe de sufocarem a revolta, como desejava o imperador, camponeses e montanheses reuniram-se nas florestas do cantão de Uri e decidiram dar fuga a Guilherme Tell. Gessler foi prevenido por um espião e, quando os camponeses, armados de foices e de forcados, deslizavam sob os pinheiros para assediarem o castelo, este decidiu fugir, levando o prisioneiro por um subterrâneo que ia ter ao Lago dos Quatro Cantões, onde um grande barco estava permanentemente amarrado. O bailio, com 2 guardas, 2 bateleiros e Guilherme, acorrentado, nele entraram e afastaram-se. Guilherme supôs que fossem afogá-los e mais uma vez lançou-lhe em rosto o seu desprezo. Não ousas mais cometer crimes à luz do dia, Gessler? Tranquiliza-te, escarneceu o bailio. Estou te reservando algo muito melhor do que um simples afogamento. Assim teus amigos acabariam encontrando o teu corpo e fariam de ti um mártir. Vamos para a cidadela de Kuznakt, lá do outro lado do lago. Tu a conheces, não? Conheces também suas masmorras e os seus covis de morte lenta? Compreendeste o que eu quero dizer? Que o céu te amaldiçoe, Gessler. Naquele momento preciso, estrugiu uma tempestade tão violenta e imprevista que o barco foi em breve acossado pelas ondas encapeladas. Gessler e seus esbirros ficaram verdes de medo. Um dos bateleiros gritou para Gessler, através do vento, que somente Guilherme, que conhecia bem o lago, poderia salvá-los. Livraram-no apressadamente de suas cadeias, quando o barco, impelido pela tempestade, foi atirado contra um rochedo. Guilherme sabia que a margem estava próxima. Mergulhou na espuma, em turbilhão, desapareceu, reapareceu, tomou pé sobre os rochedos e, através da tempestade, gritou para Gessler, que tremia de medo e de frio. Vem buscar-me, maldito! O barco espatifou-se contra os escolhos e Gessler, por sua vez, abordou a margem, onde se agarrou desesperadamente, envolvido pelas vagas furiosas. Guilherme Tell se reuniu na floresta aos seus amigos, que o aclamaram como chefe e juraram lutar a seu lado para libertar o território até a morte, se fosse preciso. Entretanto, Gessler não havia dito a última palavra. Apavorado diante da população que se exaltava do castigo imperial que o aguardaria se não conseguisse dominá-la, decidiu perseguir Guilherme, do qual conhecia a popularidade, e dele fazer um precioso refém. À frente de um importante grupo de soldados, dirigiu-se para a montanha. Mas o nosso herói e seus companheiros, solidamente entrincheirados num recinto impenetrável, deixou que se aproximassem. E então, entre o doce rumorejo das folhas e dos cantos de pássaros, ergueu-se a voz grave de Guilherme Tell. Meus amigos, preste atenção para verem como morre um tirano. Ajustou sua besta e mirou, e a flecha vingadora atingiu o alvo. A morte do ignóbil foi o sinal para a revolta dos suíços contra a Casa da Áustria. Em seguida, a formação da Liga dos Quatro Cantões, depois da vitória de Morgarten em 1315, foi visto a expulsão de todos os avoyars, que eram os primeiros magistrados, tais como o bailio Gessler, de determinados cantões suíços. Esta é a bela lenda de Guilherme Tell, que teve mais tarde, ao auge da glória, um fim trágico, porém sempre glorioso. Afogou-se no rio depois de ter conseguido salvar uma criança das águas. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.